Eu sempre acreditei que a lealdade era um dos pilares mais importantes da vida. Desde muito jovem, me esforcei para estar presente para quem eu amava, para apoiar nos momentos difíceis, para ouvir sem julgar, para oferecer minha ajuda antes mesmo de ser pedida. Eu acreditava que ser leal significava cuidar, proteger, sacrificar-se, muitas vezes em silêncio, sem esperar reconhecimento. Cada gesto, cada esforço que eu fazia, era um compromisso comigo mesmo, e eu queria ser alguém em quem se podia confiar, alguém que os outros poderiam sentir segurança e apoio. E por muito tempo, isso me trouxe satisfação. Eu sentia que cumpria meu dever, que era digno do afeto e da confiança das pessoas que me rodeavam. Mas, com o passar do tempo, começaram a surgir pequenos sinais de que minhas atitudes não eram vistas como eu esperava. Um comentário de desprezo velado, uma indiferença súbita, uma resposta mecânica a algo que eu fiz com carinho. No começo, tentei justificar. Talvez estejam cansados, eu pensava. Talvez não perceberam. Mas essas pequenas negligências foram se acumulando, e, lentamente, uma frustração começou a crescer dentro de mim. Comecei a notar que minhas necessidades eram sempre secundárias, que minhas opiniões eram ignoradas, que meu esforço não era valorizado. A sensação de ser invisível para aqueles que eu mais amava começou a doer de uma forma que eu nunca tinha imaginado. E então veio o momento da descoberta. Havia uma situação em algo que eu considerei insignificante na hora, mas que, no fundo, revelou toda a verdade, e foi como se o chão tivesse se aberto sob meus pés. Percebi que todo o carinho, todo o cuidado, toda a atenção que eu dedicava não tinha peso algum para quem eu mais confiava. Era como se eu tivesse investido tudo em algo que, para o outro, não existia. A surpresa, a incredulidade, a dor de perceber que minha lealdade era ignorada, me atingiram com força total. Eu sentia raiva, tristeza, decepção e um vazio profundo, uma sensação de isolamento que ninguém poderia preencher. O que mais me machucava não eram palavras duras ou conflitos explícitos, era o silêncio, a indiferença, o desinteresse silencioso. Aqueles que eu acreditava conhecer profundamente, aqueles que eu considerava minha família, meus amigos mais próximos, simplesmente não reconheciam o valor do que eu fazia. Eu podia estar ao lado deles todos os dias, ajudando, apoiando, sacrificando-me, e ainda assim era como se eu não existisse. A traição, silenciosa e invisível, doeu mais do que qualquer discussão aberta poderia doer. Cada gesto ignorado, cada olhar desviado, cada palavra que não veio, construíram uma ferida que parecia não ter fim. Nos dias que se seguiram, fui forçado a olhar para dentro de mim e questionar minhas próprias expectativas. Por muito tempo, me culpei. Perguntei-me incessantemente: será que eu não fui suficiente? Será que algo em mim era errado? Será que merecia ser visto, ouvido, valorizado? Esse processo de reflexão foi doloroso, porque me mostrou que, muitas vezes, nossa lealdade não encontra retorno, e que o amor e o cuidado que oferecemos não garantem reciprocidade. Aprendi, da maneira mais difícil, que ser leal não significa ser protegido ou amado em igual medida. Mas essa dor também trouxe aprendizado. Aos poucos, percebi que era possível redefinir o significado de lealdade, e que essa lealdade precisava, acima de tudo, começar comigo mesmo. Eu precisava valorizar minha própria dedicação, reconhecer que meus esforços tinham valor e mesmo que ninguém mais percebesse. E mais do que isso, eu precisava escolher com quem eu compartilharia a minha lealdade no futuro. Nem todos merecem nossa confiança, nosso cuidado, nosso tempo. Aprender a diferenciar entre expectativas realistas e idealizações foi essencial. Nem sempre quem amamos pode nos dar o mesmo em troca, e isso não significa que nosso valor diminui. Hoje, minha perspectiva mudou. Passei a escolher com mais cuidado quem merece minha lealdade, meu cuidado e minha confiança. Aprendi a não me perder na tentativa de agradar ou ser aceito por todos. Descobri que a paz e a felicidade vêm de investir em quem realmente se importa, de cercar-me de pessoas que reconhecem e valorizam minha presença. A lealdade, percebi, é um presente precioso, que precisa ser oferecido a quem de fato a merece. E mais do que isso,
aprendi que ser fiel a mim mesmo é o primeiro passo para qualquer relacionamento saudável. Ao olhar para trás, vejo o quanto aquela experiência moldou minha forma de me relacionar com o mundo. A decepção com quem eu amava me ensinou que não posso depender do reconhecimento alheio para me sentir digno. Por muitos anos, busquei aprovação em cada gesto, em cada palavra, como se a minha própria existência precisasse ser validada por outros. E essa necessidade constante me desgastava, me deixava exausto emocionalmente, porque a validação nunca vinha de forma suficiente. Aprendi, enfim, que a aceitação externa não substitui a aceitação interna. Essa lição, embora dolorosa, me deu forças para criar limites saudáveis. Comecei a perceber que permitir que minha lealdade fosse explorada ou ignorada não era sinal de bondade, mas sim de falta de respeito comigo mesmo. O amor e a dedicação que ofereço precisam ter reciprocidade, ou ao menos não serem usados para me diminuir. Entendi que posso continuar sendo uma pessoa leal, mas sem me sacrificar até a exaustão, sem perder minha própria identidade no processo. Ao longo desse caminho, também percebi o valor das pequenas coisas. Gestos simples, palavras de reconhecimento, o olhar atento de alguém que realmente se importa, e essas pequenas evidências de cuidado tornaram-se faróis na minha vida. Eles me ensinaram que a lealdade genuína existe, mas precisa ser correspondida de alguma forma. Não é uma questão de receber exatamente o mesmo que oferecemos, mas de sentir que nosso esforço e nossa presença têm significado. E isso, embora sutil, é transformador. Outro aprendizado importante foi entender a diferença entre expectativa e realidade. Muitas vezes, criamos uma narrativa interna sobre como os outros deveriam reagir ao nosso cuidado. Quando a realidade não corresponde a essa expectativa, nos sentimos traídos, rejeitados, invisíveis. Aprender a aceitar que cada pessoa tem limites, sentimentos e prioridades diferentes foi libertador. Não se trata de justificar a ingratidão, mas de compreender que nem sempre podemos controlar como o mundo reage ao que damos. Com o tempo, comecei a redefinir minhas relações. Passei a observar atentamente quem realmente me via, quem valorizava a minha presença e quem estava disposto a investir tanto quanto eu. Comecei a me afastar de relacionamentos que só me sugavam emocionalmente e me aproximar daqueles que promoviam crescimento mútuo, respeito e apoio. Essa escolha consciente trouxe uma leveza enorme para a minha vida, porque percebi que lealdade sem reciprocidade é um peso desnecessário que carregamos sem perceber. E foi nesse processo que descobri outra camada de aprendizado e a importância de expressar meus limites. Durante anos, eu aceitava tudo, calava minha dor e minha frustração para manter a paz ou proteger os outros. Aprender a dizer não quando algo me prejudica, a me afastar de situações que me ferem, foi libertador. Hoje, minha lealdade não é um fardo, é um ato consciente, cheio de valor, que preserva minha energia e meu bem-estar emocional. Ainda assim, carrego a lembrança da dor inicial. Não porque ela precise me consumir, mas porque ela me lembrou quem eu era e de onde vim. Ela me ensinou a valorizar cada gesto genuíno de cuidado e cada palavra sincera de reconhecimento. Ela me mostrou a importância de nunca me perder em busca de aceitação que nunca viria. Hoje, minha lealdade é mais madura, mais firme, e mais seletiva. Não é cega, não é automática, é uma escolha consciente de quem e onde investir meu coração. O caminho até aqui não foi fácil. Foram anos de questionamento, noites de insônia, lágrimas silenciosas e sentimentos de injustiça. Mas cada um desses momentos serviu para me fortalecer. Aprendi a observar minhas próprias emoções, a valorizar minha própria companhia e a confiar em mim mesmo. Descobri que, ao investir em quem realmente me vê, construo relações mais profundas, mais verdadeiras, e que isso é infinitamente mais satisfatório do que tentar agradar a todos. Hoje, posso dizer com clareza, ser leal é uma virtude, mas precisa ser acompanhada de discernimento. Precisa de respeito próprio. Precisa de escolhas conscientes. Não podemos permitir que nossa dedicação seja ignorada ou que nossa bondade seja explorada. E, mais importante, precisamos aprender que a lealdade mais valiosa é aquela que começa dentro de nós mesmos. Com o tempo, percebi que minha lealdade também precisava se tornar uma fonte de aprendizado sobre mim mesmo. Cada decepção,
cada gesto ignorado, cada silêncio ou ausência daqueles que eu amava, me ensinava sobre meus próprios limites, sobre meu valor e sobre a necessidade de me proteger emocionalmente. Descobri que, muitas vezes, as pessoas não valorizam o que temos a oferecer, não porque somos insuficientes, mas porque elas próprias têm falhas, distrações ou prioridades diferentes. Isso não diminui quem eu sou, apenas redefine onde e com quem devo investir meu tempo e meu coração. Aprendi também a importância de não permitir que o passado defina minhas ações futuras. A dor inicial de sentir minha lealdade ignorada poderia facilmente me transformar em alguém amargo, desconfiado e fechado. Mas, em vez disso, escolhi transformar essa experiência em força. Cada gesto de ingratidão que vivenciei serviu como uma espécie de alerta, e agora sei identificar sinais de desinteresse, de egoísmo, de relações unilaterais antes que me machuquem novamente. Aprendi a agir com mais consciência, a proteger meus sentimentos sem deixar de ser leal, verdadeiro e generoso com aqueles que realmente merecem. A reconstrução da minha perspectiva trouxe outra grande lição: nem todo cuidado precisa ser retribuído imediatamente, mas precisa ser percebido. E se não é, está tudo bem seguir em frente, sem carregar culpa ou ressentimento. Não é traição se eu escolher me afastar de quem não me valoriza, é simplesmente autocuidado. E é nesse ponto que minha lealdade finalmente encontrou equilíbrio, ela se tornou algo saudável, consciente e livre de expectativas irracionais. Hoje, quando olho para meus relacionamentos, sinto orgulho das escolhas que fiz. Escolho me dedicar àqueles que estão dispostos a me enxergar, a me ouvir, a caminhar comigo de forma genuína. Aprendi que lealdade não é apenas estar presente nos bons momentos, mas também saber quando se afastar para preservar o que é mais importante, e meu bem-estar, minha paz e minha integridade emocional. E, finalmente, compreendi que a verdadeira lealdade começa dentro de mim. É a capacidade de honrar meus próprios valores, respeitar meus limites e me tratar com a mesma dedicação que ofereço aos outros. Só assim posso oferecer meu cuidado e minha confiança de forma plena, sem medo de ser ignorado ou traído. Esse aprendizado, embora vindo da dor, me deu liberdade e força. Hoje, posso olhar para o passado sem ressentimento. Cada ferida que carrego é também um testemunho de crescimento, de autoconsciência e de resiliência. A lealdade que um dia foi ignorada transformou-se em sabedoria. Aprendi que meu valor não depende do reconhecimento alheio, mas da consciência de que fiz o meu melhor. E essa consciência, finalmente, me trouxe paz. No fim, essa história não é apenas sobre decepção. É sobre amadurecimento, autoconhecimento e liberdade emocional. É sobre aprender a amar e a se dedicar com equilíbrio, sem perder a essência, e sem permitir que o desrespeito alheio diminua quem somos. Porque lealdade, quando compreendida e aplicada com sabedoria, é uma das maiores forças que podemos ter e mais precisa começar dentro de nós mesmos.